Esse é o episódio 4 e último da minha história. Uma história de vícios, uma história de erros, onde quase me levaram à morte, mas graças a Deus hoje eu tô aí passando a minha história para frente e eu quero mostrar para você que é possível mudar antes, que você não precisa passar pelo mesmo que eu passei para precisar mudar a sua mentalidade. Eu recebi muitos comentários perguntando sobre a facada, sobre toda essa situação, porque tem muita gente que não sabe. Então, nesse último vídeo, eu vou estar falando mais sobre isso. E vou estar falando sobre a virada também. Vou estar falando sobre como eu mudei a minha mentalidade, né? Vamos falar de coisa boa. Então, aguarde que tá vindo muita coisa boa por aí. E eu tô lançando um projeto, 30 dias de disciplina, tá? Esse projeto é para todos, mas eu quero falar principalmente com você que se encontra no fundo do poço, que acha que a sua vida não tem mais jeito, né? Que tá aí nesse mundo de drogas, de vícios. Eu quero falar para você que é possível sim você mudar a sua mente, você mudar a sua vida. Então, nesse projeto aí de 30 dias, eu vou estar falando sobre vários pilares, né? Eu vou estar falando como você vai tirar um vício ruim, trocar um vício ruim por um vício bom, né? Como você vai sair de uma mente de escassez para uma mente de abundância, para você estar mais perto aí de Deus também. Isso aqui não é só sobre shape, não, sobre físico, tá, pessoal? Porque físico é só dos fatores, mas né, é sobre tudo. Eu quero abranger todos os setores, né, para a gente tá mudando aí mesmo a sua mentalidade. E continue aí no meu canal. Vão ser 30 dias de disciplina nesse novo projeto e eu creio que nós vamos sim conseguir mudar a sua mentalidade. Eu e você junto, né? Você vai conseguir mudar a sua mentalidade e eu creio que tudo que eu tô fazendo aqui, gente, não vai ser em vão, tá? O intuito do meu canal é isso, né? Eu quero abranger mesmo esse público aí, tá, pessoal? Você que se encontra ruim, se encontra mal, eu já tive nessa situação, então o meu desejo aqui é realmente, né, mudar mentes, mudar vidas, né? Porque eu não quero que você passe o que eu passei para precisar mudar. É sobre isso. Então, pessoal, nesse último vídeo eu vou fazer ele um pouquinho mais longo, né? Porque eu vou estar finalizando aí a história, vou estar falando, né, dando continuidade no vídeo anterior. Então, de onde a gente parou, né? Eu estava falando que eu saí da Holanda, né, e fui pro Brasil, que foi aonde a minha vida começou, né, a dar errado e tudo. E no Brasil foi aquilo, eu não conseguia arrumar trabalho, né? Eu me arrependi muito de ter saído da Holanda, de ter vindo pra cá na época. Fiquei, né, mal demais. Então, assim, comecei a beber mais ainda, né, de ter vindo pro Brasil na época. Então, comecei a beber mais, comecei a me afundar mais ali, né, nessa situação. E tudo foi piorando, tudo foi piorando. E foi onde eu entrei em contato com meu pai, né? Eu tava ali em Goiânia, naquela vida de bebedeira, com meus primos, sem nenhum tipo de meta, de propósito. Eu entrei em contato com meu pai, né? Falei com ele. E ele morava em Minas na época, até hoje ele mora em Minas, né? Morava em Minas na época ali, me chamou pra ir pra lá, cara. Cara, e foi, eu vou falar pra você que foi os 2 melhores anos da minha vida. Sabe, ali eu me reencontrei com meu pai, a gente teve uma aproximação muito grande, né? Eu fui pra igreja, eu larguei maconha, eu larguei cerveja, eu fiquei 2 anos sem beber, sem fumar, na igreja, comecei a treinar na época, né? Depois eu parei, fiquei muito tempo sem treinar, quando veio a facada e tudo, né? Mas foi ali que eu peguei mais esse amor pela academia, né, que ficou implantado em mim, e o amor em Deus, né? Foi ali que eu comecei a fazer parte do teatro da igreja, né? Que meu pai hoje em dia, gente, ele é um homem de Deus, tá? Eu falei de toda essa parte aí da história dele, mas as pessoas mudam, né? Como eu falei pra vocês, as pessoas mudam e meu pai é um cara que nunca desistiu. Então, eu eu tenho muito orgulho do meu pai. Apesar de tudo que aconteceu, eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho, porque ele tá vivo, cara. Dos amigos dele, ele foi o único que tá vivo. A história dele ainda consegue ser pior que a minha, pra vocês terem uma ideia. Tá? Então por isso que eu não julgo ele, nunca vou julgar meu pai, porque eu sei o quanto foi difícil a história de vida dele. Então ali, quando eu voltei ali, né, que eu cheguei ali em Minas com meu pai, que eu tava toda nessa vida tranquila, cara, tudo bem, meu pai me incentivando, tava dando tudo certo.
Na época eu conheci uma garota, né? O homem ali incentivado pelos desejos, né? Desejos da mocidade, né? Eu tinha uns 19 anos na época, tá? 20 anos. Meu pai tinha até falado, Guilherme, vai tirar sua habilitação, fazer suas coisas. Eu não quis na época, cara. Eu conheci essa menina, eu tinha um trabalho bom no hospital, né? Ganhava um dinheirinho até bacana. Minha vida tava fluindo, morava com meu pai. Meu pai tinha um carrinho, eu dirigia, ia pra academia, voltava, ia pra igreja, não bebia, não fumava. Tudo tranquilo. Aí conheci uma namoradinha, cara, e, né, eu fui ali meio que me apegando nela, aí eu já tinha esse ciclo, né, anterior de fumar maconha, de beber, que meio que fica implantado em você, se você não vigiar, você cai. Por isso que tá na Bíblia, né, aquele que tá em pé, cuidado para não cair, né? Então hoje em dia, cara, eu mesmo tenho muito cuidado, sempre oro. Ontem mesmo eu falei com meu pai, falei, pai, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar, porque a gente tem que tomar cuidado. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, quando eu tava lá naquela coisa, né, da igreja e tudo, conheci essa menininha e tal, eu voltei a fumar maconha, escondido do meu pai, passava um colírio, mas meu pai macaco velho, né, pô, sempre percebia, falava, você tá com o olho estranho e tal, e eu meio no migué, né, não, que nada. Comecei a tomar uns latão de cerveja de novo, cara, foi a gota d'água. Saí do meu serviço, peguei essa menina, fui morar em outra cidade lá de Minas com ela, menino novo, sem cabeça nenhuma, fui morar lá com ela tal. E de lá, né, dessa cidade, eu meio louco, na loucura, a gente veio pra Goiânia, peguei essa menina, veio pra Goiânia, deixei meu pai lá, saí até meio brigado com meu pai de lá da época, né, e saí de lá da cidade, fui pra Goiânia. E meu relacionamento com essa menina ficou mais uns 2 anos ali em Goiânia, não deu certo, né? Ela voltou pra Minas e tudo. E, né, nesse meio termo aí foi a parte da facada, né? Foi aonde eu tava ali com meus primos, que eu voltei pra Goiânia de novo, pra você ver. Pra vocês verem, gente, como que é a coisa. Deus tinha me dado uma nova oportunidade de vida. Eu tava com meu pai, minha vida tava fluindo, eu não quis. Eu peguei o presente e joguei fora. Eu joguei fora. A culpa não foi do meu pai, a culpa não foi de ninguém, a culpa foi minha. Eu saí fora de novo, mais uma vez. A primeira vez foi na Holanda e esse aqui é o segundo erro crucial. Saí de Minas, tava tendo uma vida boa, fui de novo pro vacilo da cachaça. Da cachaça, da bebida e pá, desembolando, né? Ficando pior. E aí depois cheguei em Goiânia, aquela loucura, e comecei a andar com meus primos, fui morar com um primo meu, todo mundo ali naquela mesma casa ali, morando junto e bebendo, e aquela loucura. E essa minha namorada lá, eu sei que meu primo também, e tudo, e eu saí pra beber num boteco, cheguei bêbado em casa, né, eu e meu primo. Cheguei bêbado, assim que eu cheguei bêbado em casa, tinha um cara sentado lá na porta. E eu cheguei meio alterado, eu não sei o que minha namorada falou pra mim, que eu falei alto com ela lá, e o cara não gostou. Pra você ver o tanto que as coisas acontecem rápido, né? O cara não gostou, eu saí lá fora, fui discutir com o cara, comecei a dar uns empurrão no cara, né? Lá fora, e eu meio bobo, né, menino novo, eu nem pensei em me defender em alguma coisa assim, não tive a maldade, pô, o cara vai estar com uma faca, né? E o menino novo, cara, eu comecei a empurrar o cara ali, sair fora dele e tal, e ele tal, me xingando. Do nada eu senti um soco diferente no meio do peito, né? E quando eu olhei pra baixo assim, o sangue começou a sair, e meu primo falando, Guilherme, você tá sangrando, pô. E eu já entrei no carro dele, né? Daí eu não vi mais nada, entrei no carro dele, a gente foi pro hospital. No meio do hospital eu ainda lembro que a chave saía da ignição, velho. A chave saiu da ignição assim, ele perdeu a chave caiu no chão, porque na hora que ele parou no sinal, ele não tava achando a chave, a gente abriu o carro, na hora a polícia tava passando, eles me pegaram, pra você ver como é que foi a história, me colocaram na viatura, me levaram pro hospital, já perguntaram quem que tinha feito aquilo comigo, foram na casa do cara, pegaram o cara, levaram o cara pra delegacia, e nisso que eu cheguei no hospital, toda aquela loucura, né? O médico, eu lembro dele chegar, colocar o dedo assim, olhando, né? Eles já me mandaram para a sala de cirurgia, né? E ali eu não vi mais nada. Ali eu apaguei, né? Acordei no outro dia com muita sede. Eu lembro que eu acordei, a enfermeira do lado, uma sede insuportável. Uma sede insuportável. Eu não sei te dizer o que foi aquilo, cara.
E a enfermeira veio, né? Eu falei para ela, eu preciso muito beber água, muito. Ela falou, você não pode beber água. Você não pode por causa da anestesia, eu vou te dar só um golinho de água e tal. Isso que é loucura, cara, quando eu olho pro lado, um tubo enfiado. Um tubo enfiado aqui, ó, na minha costela, porque eu levei a facada no meio do peito. Eu levei a facada aqui, ó, gente. Levei a facada aqui, no meio do peito, você pode ver que aqui é o coração, né, do lado esquerdo. Aqui o pulmão, a faca perfurou aqui. Entre o coração e o pulmão. Ainda pegou um pouquinho do pulmão, tá? De raspão. E o sangue escorreu pra dentro. Então enfiei o tubo aqui nas costas. Fiquei lá no hospital, cara, que agonia, que agonia. E o médico veio conversar comigo. A primeira coisa que eu perguntei, quando que eu vou embora? Como é que eu vou ter alta? E ele falou, cara, primeiramente você tem sorte de estar aqui. Né? A faca ela entrou entre seu coração, seu pulmão. Você tá vivo, a gente teve que enfiar um dreno aí para tirar o sangue que escorreu no seu pulmão. E eu não sei quando você vai sair do hospital. Não sei quando você vai sair do hospital. É difícil te falar porque há pessoas que o ar, tem ar, né, que fica dentro do pulmão. Então quando você está drenando ali, os médicos eles olham todo dia se o sangue saiu, aí começa a sair só um líquido, né, um líquido e tem que parar de sair ar, bolha de ar. Então tem gente que fica até 3, 4, 5 meses saindo ar ainda. Cada caso é um caso, isso é muito, né, complexo. Então eu fiquei ali no hospital, cara, um mês e alguns dias, quase um mês e meio. Fiquei no hospital, vários dias, tomava banho. Eu lembro de eu me contorcer porque eu tinha agonia disso aqui enfiado em mim, cara. Horrível, horrível a situação. E eu saí do hospital, né, e eu falei, nossa, mas eu sempre soube que foi Deus, tá, que segurou a minha vida e não me deixou morrer ali. Mas mesmo assim eu ainda continuei. Mesmo assim eu ainda continuei, né, na cachaça. Depois que eu recuperei, eu voltei a fumar. Fiquei um tempão sem fumar porque eu não podia por causa do pulmão. Eu lembro de eu até ir no hospital, tirar os pontos. Eu perguntei pro médico se eu podia voltar a fumar. Tem base, cara? Ele pegou e falou assim, não, você não pode, se eu fosse você eu nem fazia isso. Cara, claro, né, ele iria realmente me orientar a isso, né, por ser médico, né, claro. E eu simplesmente voltei a fumar, voltei a beber, né, voltei a beber, mas assim, sempre com a mentalidade, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha vida. E fui morar numa cidade ali perto de Goiânia, né, fui trabalhar. Comecei a trabalhar nos hotéis ali na região, né? E foi aonde eu voltei, né? Eu voltei para a Europa, voltei para a Holanda, com muito custo, com muito suor. Eu voltei para a Holanda e é onde a minha vida começou a mudar, né? Onde eu comecei a trabalhar, mas foi tudo devagar, tá, gente? Então é onde eu vou chegar nos fatores chaves de como você muda a sua mentalidade. Né? Eu creio que, como eu já falei nos vídeos anteriores, que o olhar das pessoas pra mim, sabe? Igual até um tempo atrás, antes de eu vir pra cá, minhas tias no Maranhão tentaram até me internar, né? Porque eu tava bebendo demais, não tava usando droga, mas eu tava bebendo muito, né? Não tava tendo coragem de fazer mais nada, aquela vida, né? Bem difícil e tudo. Então foi onde eu comecei a trocar os hábitos ruins, né, pelos bons. Aí eu lembrei da academia, né, da época do meu pai e tudo. Falei, pô, eu treinava, vou voltar a treinar. Foi onde eu voltei a treinar. Fui tentando ali tirar o álcool né, porque você começa a treinar, você tira o álcool um pouco da sua vida, né, porque você não consegue treinar de ressaca ali no outro dia. Então foi onde eu consegui adaptar. Mas que eu fui mudar mesmo, de verdade, minha mentalidade, não tem muito tempo. Né? Inclusive, esse canal, ele é para isso. Ele é para me incentivar mesmo a não voltar, né, para um lugar que um dia eu saí. Né? E realmente está passando para as outras pessoas aí, né, a minha história de vida, né, e esse projeto que eu vou ter, o dos 30 dias de disciplina, é para isso também. Então, gente, o que eu quero deixar claro aqui é que a gente muda trocando os hábitos ruins pelos bons, é mudando sua mentalidade, é saindo de uma mente de escassez. Você tem que parar de falar mal do jeito que você fala de você mesmo. Você tem que parar de ficar falando coisas ruins, de acordar cedo já falando
coisas ruins do seu dia, sabe? Por exemplo, às vezes você acorda e fala, minha vida é uma merda, nossa, que chato. Sair dessa mente de escassez, pensar em coisas boas, coisas positivas. Eu sou foda, vai dar certo, eu consigo, Deus está comigo, eu tenho um Deus que vive em mim, eu dou conta, faz uma oração, ajoelha, fala com o Criador, entendeu? Eu sei que é difícil, eu já estive nessa fase, é difícil mesmo sair do álcool, é difícil mesmo sair das drogas, eu sei o quanto é difícil, gente, eu sei mesmo, de coração, eu sei, mas é possível. E quando você sai, quando você muda a sua mentalidade, quando você sai dessa mente de escassez, cara, quando você troca um vício ruim, o álcool, pelo treino, e você começa sabe, a implementar outras coisas, porque isso é só uma coisa, mas quando você vai mudando, você consegue mudar mais, né? Você começa, por exemplo, no meu caso, eu mudei ali a musculação, né, pelo álcool, e aí, mas eu ainda bebia final de semana direto, não estava conseguindo pôr o shape que eu queria. Né? O que eu fiz? Dieta. Fui fazer dieta. Então, com dieta, você vai começar a calcular seus macronutrientes, você vai começar, né, a fazer todo o cálculo calórico do que você pode consumir no seu dia. Você vai vendo que essas coisas, cerveja, não fazem mais parte do seu objetivo. Né? Que se você continuar bebendo, se você continuar no álcool, você não vai chegar aonde você quer chegar. Né? Então é onde você consegue sair. Então a primeira coisa é conhecimento. Conhecimento é começar a fazer uma dieta mesmo, começar a ter disciplina com o que você come. Né? Todo mundo tem um cálculo, não sei porque eu estou falando cálculo, mas tem um cálculo calórico que você gasta no dia, que você precisa gastar. Então a partir do momento que você come mais, você engorda, que você come menos, você abaixa o peso. Então, sobre tudo isso eu vou falar nesse projeto aí de 30 dias de disciplina, tá? Vou falar sobre dieta, vou falar sobre treinos, vou falar como mudar a sua mentalidade, sair de uma mente de escassez para uma mente de prosperidade, para uma mente de coisas boas, né, gente? Porque quando eu falo mente de escassez, não é só pelo fato dos vícios, não. É uma mente que você acha que você não consegue mudar. É uma mente que você acha isso aqui não é pra mim, riqueza não é pra mim, dinheiro não é pra mim, né? É só os outros que nasceu pra ser feliz, entendeu? Isso aí são coisas que são implantadas na nossa cabeça desde muito cedo, né? Que a gente escuta o pessoal falar, às vezes você nasce numa família pobre, você vê o pessoal, nossa, é difícil demais, mas não é difícil não. É possível, basta ter disciplina, basta correr atrás, pô. Basta correr atrás. Se o outro é capaz, por que você não é, irmão? Por que você não é? O que te faz pior que ele? Sabe o que te faz pior que ele? A falta de disciplina. É isso que te faz pior que o outro. Mas todo mundo é capaz. E eu cheguei nessa ascensão na minha mente, entendeu? Então é isso que eu quero passar pra você. É essa mentalidade que eu vou implantar na sua cabeça. Continue me seguindo que você vai chegar lá, né? Porque é possível mudar, é possível você fazer, né, você fazer diferente. Então é sobre isso mesmo que eu quero falar. E toda essa minissérie que foi a minha história, tudo isso aqui, gente, eu criei essa minissérie, eu contei mais da minha história para vocês, né, justamente para mostrar, né, da onde eu vim, da onde eu saí e aonde eu tô hoje. Né? Que ninguém me ensinou a fazer dieta, não. Ninguém me ensinou a treinar, não. Ninguém me ensinou a mudar minha mentalidade, não. Isso aqui foi tudo eu sozinho e Deus, o Espírito Santo de Deus colocou essa intuição em mim. Mas tudo é como eu falei. Primeiro eu estava no álcool, né? Eu saí do álcool e comecei a treinar. Só porque eu não estava chegando no meu objetivo, eu não estava secando, eu estava gordo, eu queria colocar meu abdômen, eu queria trincar. Coloquei dieta. Quando você coloca dieta, que você entende que todo mundo tem um cálculo ali, que você precisa bater os seus macronutrientes, você sabe que se você comer mais do que você precisa, você vai engordar, se você abaixar do que você precisa, você vai emagrecer, você entende o seu corpo, porque todo mundo deveria fazer isso, entendeu? Isso aí é o primeiro pilar da disciplina, é o que você coloca para dentro do seu corpo. Então, quando você vai aprendendo essas coisas, eu vi que o álcool, ele não andava em comunhão com o meu objetivo.
Você entendeu? Porque eu sei que se eu bebesse cerveja demais, eu ia começar a engordar, a não chegar no meu objetivo. Então, o primeiro fator principal para a mudança de mentalidade é a disciplina. É a disciplina até com o que você come. Você entende? Então é sobre isso que eu vou estar falando nesse projeto de 30 dias de disciplina. É sobre como você fazer dieta, é sobre como você vai mudar a sua mentalidade, você vai sair de uma mente de escassez para uma mente de expansão, você vai sair, pô, o dinheiro não é para mim, pelo eu gero provisões, eu gero projetos que vão sustentar gerações. É isso aí, é aí que nós vamos chegar, tá? Não é só sobre shape não. Shape é só um dos fatores, mas eu tô falando sobre mentalidade, sobre como você vai realmente ter uma ascensão diferente na sua vida, certo? Pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo, né? Essa aí é a minha história, né? Daqui pra frente é isso, eu vou estar com o projeto aí 30 dias de disciplina, esse vídeo vai ficar maior mesmo, que é, né, para abranger toda essa parte. E é isso, eu queria só deixar aí bem claro pra vocês que toda a minha história, tudo que eu contei aí não foi colocando culpa em ninguém, não foi no meu pai ali que estava ausente na infância, não foi na minha mãe também que foi pra Holanda e eu fiquei um pouco sozinho, não foi nada disso, nada. Toda a minha história aqui, o que eu tô falando pra vocês é o que eu vivi e até onde eu cheguei, né, errando na vida. Porque a minha mãe ela fez o que pôde, meu pai fez o que pôde, fez o que sabia, né? Então para de culpar as pessoas, para de culpar o seu pai, para de culpar a sua mãe, para de culpar as adversidades da vida, entendeu? Coloca a cabeça no lugar, entende isso, ninguém é culpado pela sua história. Como eu falei no vídeo, meu pai também sofreu muito na vida, minha mãe sofreu demais, todo mundo sofreu na vida, todo mundo é vítima aqui, entendeu? Então, entende isso. Eu fui vítima, eu passei por muitas coisas e tal, mas chega, ninguém vai mudar não. É hora de se levantar e falar, acabou, isso aqui acabou, agora daqui pra frente é diferente, meu amigo. É diferente, eu não vou seguir um padrão, eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar a minha história, acabou. Você não vai seguir o mesmo padrão. Você vai mudar, você vai ser a diferença, você vai ser o diferencial de toda a sua história. Eu, Guilherme, profetizo isso aí na sua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então é isso. Vou estar encerrando esse vídeo, acompanhe aí o resto dessa história. E se você não viu os vídeos anteriores, pessoal, vai lá, acompanhe o primeiro, o segundo, que eu tô contando tudo aí, né? E se esse conteúdo te interessa, né, se esse conteúdo de alguma forma, né, se você chegou até aqui, então eu creio que sim te interessa, eu peço que você compartilhe, tá, com seus amigos, eu peço que você ative as notificações, que você me siga, para você não estar perdendo nenhum dos vídeos que vai vir, ainda mais esse projeto 30 dias de disciplina aí que vai estar sensacional, cara, vai estar sensacional mesmo. Todo dia eu vou postar um vídeo ali falando de cada fator, de cada pilar. E após isso vai vir outros projetos aí, porque eu não vou parar por aqui, o céu é o limite, entendeu? E eu tô começando isso e eu quero que você venha junto comigo. Eu quero que você me dê sua mão e fala, bora, que vai dar certo, porque eu tô otimista. Eu tô otimista com isso, né? E não é só motivação não, é disciplina. É isso que eu tô falando, eu tô falando aqui sobre disciplina. O que vai fazer você chegar onde você quer é a disciplina, não é motivação, não é uma ligação. Ah, você tem que fazer isso, meu amigo e tal. Não é nada disso, não é um amigo que vai fazer, nada. Não vai cair do céu, não fica esperando que vai cair do céu, porque não vai cair do céu. Deus, ele ajuda sim, ele vai te dar orientação, mas você tem que fazer por onde? Você tem que correr atrás sim, você tem que correr atrás e fazer por onde, tá bom? Então é sobre isso. Essa é a fase final dessa minha história, né? Esse é o episódio final. E tamo junto, galera. Tamo junto. Vamos na fé e vamos nessa que vai dar certo. É isso aí.